Primeira questão pra você escolher onde é que você vai morar ou não preciso nem dizer que é o preço, né? Se você não pode pagar, é não, né? Já sabendo que cabe no seu bolso ou não, o principal fator que eu acho que você tem que olhar, e pra mim é sempre o grande primordial, é a localização. Qual que é a distância de onde você vai morar para, por exemplo, onde você trabalha. Se você mora em São Paulo, isso é muito importante. Você vai morar a 2 horas do lugar de onde você trabalha. Cara, isso vai ter um custo na sua vida. Sua vida vai ficar muito mais difícil por causa disso. Qual que é a distância do lugar de onde você mora, de onde você estuda? Qual que é a distância do lugar de onde você mora, por exemplo, da casa dos seus pais, dos seus hobbies, dos lugares onde você frequenta? É importante você ter essa noção, porque vai definir muito o seu estilo de vida, a sua qualidade de vida também. Esse é o primeiro ponto. Outra questão de localização que é muito importante também, o que tem nos arredores da onde você tá morando, né? Tipo, é um lugar bem estruturado? Tem academia, tem restaurante, tem supermercado. Porque, bicho, é um perrengue muito grande, principalmente pra quem não tem carro, morar num lugar onde você vai ter que fazer compra e vai ter que voltar a pé, e é muito longe, a distância é muito longa, ou você às vezes quer fazer uma academia, mas você precisa pegar um Uber, precisa pegar um ônibus pra fazer academia. Pô, isso daí é um certo trampo, ou precisa andar muito, ou isso acaba tornando algumas certas atividades um pouco mais difíceis, né? Uma época eu morei numa região ali da Vila Prudente, muito privilegiada, que tinha tudo por perto. Cara, minha vida era muito boa. O melhor lugar que eu já morei, na real, foi ali na região da República de São Paulo, perto da Praça Roosevelt. Cara, eu morava perto de tudo, principalmente do transporte. Essa é uma parada que você tem que olhar. Como que é o transporte da região onde você vai morar, principalmente transporte público? É importante? Mas não acho que talvez seja tão prioridade assim, né? Eu morei uma vez perto de um ponto de ônibus, minha vida era um inferno. Porque eu morei na frente de um ponto de ônibus, né? Eu tive um apartamento na frente de um ponto de ônibus. Cara, parava o ônibus o tempo todo. Não, me acordava a manhã inteira. O que me salvava ali, principalmente na região da República que eu morei, e ali quando eu morei também na região da Vila Prudente, e até hoje mesmo onde eu moro aqui, eu moro muito perto do metrô, cara. E, bicho, morar perto do metrô é o paraíso na Terra. E isso facilita muito minha vida. Pra reunião, pra ir pros lugares. Eu gosto muito de andar de transporte público, então tudo que eu posso fazer de metrô, eu faço de metrô. Cara, isso faz uma diferença muito grande pra mim, principalmente na hora de escolher onde eu vou morar, né? Porque isso faz com que eu me transporte com mais facilidade pros lugares. Então, normalmente, às vezes, quando eu vou mudar pra um lugar, eu costumo fazer uma visita na rua, né? Eu costumo trocar uma ideia com um vizinho, bar, restaurante, eu toco nas casas. Então, quando eu vim morar nessa casa, eu toquei nos vizinhos e fui perguntar, gente, como é que é a rua aqui? Costuma ter assalto? Já teve alguma invasão em alguma casa? Como é que são as coisas? Então, eu acho importante você entender a localização, porque mais do que o espaço em si, a localização, ela é importante. O espaço em si, você consegue transformar ele, principalmente hoje em dia que a gente vive muito trabalhando em computador, a gente passa muito tempo, eu passo muito tempo no computador, no videogame, ou eu passo também muito tempo, ou eu tô no computador, no videogame, ou eu tô fora de casa. O espaço em si, ele é muito adaptável, né? Agora, a região onde eu moro, não. Então, por exemplo, se eu morar longe de um lugar que não tem uma academia, não tem uma academia de jiu-jitsu, não tem um parque para ir com o meu cachorro, não tem um lugar onde eu possa correr, onde eu possa andar de bike, onde eu possa aproveitar uma infraestrutura. Então, por exemplo, eu moro perto de 2 parques. Pô, muito importante pra mim morar perto de parque, porque eu gosto muito de aproveitar a estrutura de parque com o Tobias, né? Que de novo, tá aqui com a bolinha, né? Então, é muito importante você olhar isso, assim, qual que é essa questão. Então, a localização, pra mim, é um dos fatores primordiais pra você escolher onde você vai morar. No vídeo de hoje, eu vim aqui separar algumas dicas do que você deve levar em consideração na hora de escolher uma casa pra você morar sozinho. Pra quem não me conhece, meu nome é Edson Castro, o seu melhor amigo na internet, e esse aqui é o quadro onde a gente dá dicas pra você morar sozinho. A gente já tem uma playlist aqui com algumas dicas já, tem um izinho aqui em cima pra você clicar, pra você assistir, mas esse quadro daqui, ele é um quadro colaborativo, né? Então a gente precisa da sua indicação de que conteúdo você quer ver por aqui. Deixa nos comentários aí qual tipo de conteúdo você quer ver por aqui. Comenta pra gente qual que é o próximo tipo de vídeo que você quer ver, que a gente tá de olho, eu e o Luca, né? Né, Luquinha? A gente tá lendo todos os comentários, a gente quer saber quais conteúdos você quer ver por aqui e bora pro vídeo. Ó, quem rasgou a bolinha já e vai perder a bolinha. Uma coisa que esse vídeo aqui não é, mas um próximo vídeo que a gente pode gravar, pode vir a ser, é sobre uma minúcia do que você tem que olhar especificamente dentro de um imóvel, tá? Aqui é mais pra você levar em consideração. Mas o que você vai pensar na hora de olhar e começar a avaliar um lugar pra você morar é estrutura, comodidade e orientação solar. Estrutura. Tu vai ter que pensar assim, qual que é a da casa que eu tô indo morar? É uma casa que ela é nova, ela é velha? Casas mais novas costumam ter estruturas um pouquinho melhores, né? Eu morei numa casa um pouquinho mais velha, que ela foi construída ali na década de 80, né? Então a gente tá falando de um lugar que tem uma fiação de 40 anos atrás. Assim, eu tinha uma caixa d'água de amianto, eu tinha uma fiação muito velha, uma estrutura muito velha, que dava problema o tempo todo, a gente teve que conversar muitas coisas com a dona, muita coisa deu problema, e era uma dorzinha de cabeça ali pra resolver umas paradas. Não que todas as casas novas sejam bem feitas, tá? Então você precisa tomar
cuidado com isso, né? Como é que é a parte elétrica, como é que é a parte estrutural, tem alguma infiltração? Por exemplo, essa casa aqui é nova, relativamente nova. Aqui tava lindo quando a gente recebeu. Mas se você olhar o teto, aqui já pegou uma infiltração zaça, né? Que, aliás, precisamos resolver antes que ele caia na cabeça do Tobias, né? Capaz de machucar o teto e não o Tobias. Então, assim, é uma questão legal de você olhar. Tipo, como é que tá a parte elétrica? Um imóvel que eu fui visitar, cara, a parte elétrica tava destruída. Cara, eu comecei a olhar assim e falei, bicho, pra pegar fogo, uma loucura, né? Você via as batentes tudo estufada, parede, você passava a mão, você sentia a tinta. Sabe quando você passa a mão assim, a tinta sai no seu dedo? Umidade, mano, pegando. Então, você precisa olhar essa questão de estrutura, porque não adianta você mudar pra um imóvel que tá caindo aos pedaços. Questão de comodidade. O que é a comodidade? Quando você vai morar num apartamento, quando você vai morar num prédio, você vai pagar condomínio. Às vezes o condomínio onde você vai morar, ele vai ter algumas comodidades que valem muito a pena, tá? Então você vai ver que tem prédios que vão ter piscina, que vão ter coworking, que vão ter lavanderia, que vão ter academia, que vão ter diversos tipos de espaço que você vai poder se aproveitar e que são muito legais. Tem uma questão de... Tá chovendo? Então deixa eu falar antes aqui, já vou entrar nessa questão. Orientação solar, tá? Eu tô gravando isso aqui fora que eu preciso explicar justamente a orientação solar. Você tá vendo que o sol tá pra lá? O que é orientação solar que é legal de você olhar? Pra onde o sol nasce, pra onde o sol se põe, de onde você vai morar, principalmente pra prédio. Tem alguns lugares de São Paulo que não tem luz do sol, onde a luz do sol não atua diretamente. Talvez se for um lugar muito no centro, onde foi muito mal planejado. Então pode acontecer do seu prédio ser muito gelado, ou de você não conseguir secar suas roupas por conta da orientação solar, ou de você só conseguir secar suas roupas em determinado momento do dia. Então o sol aqui na minha casa, ele só começa a torar mesmo a partir do meio-dia, porque ele fica meio escondido, aí depois quando ele aparece, ele pega. Então você precisa, quando você for se mudar, é legal você dar uma olhadinha do tipo assim, de onde o sol pega, como é que ele incide na sua casa e pra onde ele vai. E principalmente apartamento, né, de você olhar, tipo assim, qual que é a varanda principal, pra onde a varanda tá apontada, pra onde o coisa de servir. Ai. Perdemos o take. Você não pode comer nada. Já tava com problema na orelha na semana passada. Outra questão que você vai olhar e que eu acho que é importante você saber também, questão de segurança, tá? Qual é a estrutura de segurança do lugar onde você vai morar? Então, por exemplo, vou pegar um prédio. Como é que é a questão de segurança pra entrar e sair do prédio? Como é que é a região que você tá morando também, né? Como é que são os arredores? Como é que é a questão de estrutura, por exemplo, se é uma casa, como é que é a estrutura da própria casa também? Se tem sistema de alarme, não tem sistema de alarme, se tem cerca elétrica, se não tem cerca elétrica, se tem instalação pra câmera, se tem ponto de instalação pra câmera também, o seu prédio também, como é que a própria segurança de dentro do seu apartamento, quantas travas tem, quantas travas não tem, quem entra, quem sai. É importante você ter isso daí. Então, muita gente tem muita insegurança hoje em dia com Airbnb, né? Então você tá num prédio que tem muita gente entrando e saindo. Eu gosto muito de dar esse rolê pelo bairro, pela região onde eu vou morar e trocar uma ideia, né? Na minha mudança antes dessa, eu tava de olho numa casa super legal, que me abrigaria super bem, seria um lugar animal pra eu montar um estúdio, pra eu montar uma casa, um aluguel super barato. E aí eu fui dar uma volta na região e os vizinhos viraram e falaram assim, cara, aqui rola assalto direto, já invadiram umas 3 casas ao redor. Eu falei, opa, sinal vermelho. E aí eu fui falar com a polícia, fui dar uma olhada na polícia, trocar uma ideia, conversei com alguns amigos meus que trabalham na polícia, e realmente a região não era maneira. Falei, talvez não seja pra mim. Então é legal você ter essas conversas, você ter um pouco disso. E aí, vamos falar sobre tamanho, né? Tamanho pra mim, sinceramente, não é documento. Uma das primeiras casas que eu morei com uma ex-namorada minha, cara, acho que tinha, sei lá, 30 metros quadrados. O apartamento inteiro cabia na sala aqui de casa, velho. Mostra a sala aqui, ó. Cabia o apartamento certinho, cabia aqui dentro. E a gente vivia super bem. A gente era solteiro, a gente era de boa, a gente tinha um pug e era isso que tinha, tá ligado? Quando você é mais novo, você não se importa, cara. Porque a gente passava muito tempo na rua, trabalhava, saía. Hoje, um pouco mais velho, eu preciso de um pouquinho mais de espaço. Por quê? Porque eu gravo meus vídeos, eu tenho meu Tobias. Tobias precisa de um pouquinho mais de espaço, precisa de quintal. Ele é um cachorro um pouquinho espaçoso, né? Porque ele tá adolescente, tá meio rebelde. Mas o que eu diria pra você? Dependendo da fase da vida que você tá, não pira com metragem quadrada. Não pira do tipo, preciso de 100 metros quadrados, preciso de 150 metros quadrados. Porque a depender do momento da vida que você tá, essa é a última coisa que você tem que levar em consideração. Se você tiver que pensar em tamanho, não pense. Não leve isso como uma puta consideração. Considere muito mais localização do que tamanho. Tem uma brincadeira que diz... Sempre que você vai tentar alugar um apartamento, você tem que escolher um desses 3 daqui, né? Tamanho, preço ou localização. Você vai ter um apartamento grande, com um preço bom, mas aí você vai estar numa localização ruim. Ou você vai ter um tamanho bom, uma localização boa,
mas com preço ruim. Tipo, é difícil você conseguir encontrar os três, né? Você ter, tipo, um preço bom, uma localização boa e um tamanho bom. É muito difícil você encontrar isso, porque a real é que não tem apartamento perfeito, não tem casa perfeita, não tem imóvel perfeito, principalmente quando a gente tá falando de cidade grande. Ah, Ed, mas aqui no interior, aqui em Chique-Chique, aqui em Rondônia, aqui no Paraná, óbvio que meu vídeo ele é enviesado. Eu tô aqui falando com uma massa muito mais um viés de quem mora em cidade grande, né? Que funciona muito pra quem mora em grandes metrópoles, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, porque é uma vivência minha. Mas você encontrar tudo num pacote só é muito difícil. Então, quando você for procurar um imóvel, você vai ter que sempre estar pensando nisso, assim, é muito difícil encontrar um lugar perfeito. Você não vai encontrar um lugar perfeito, mas você precisa pensar aí qual que é a maior prioridade pra você. Qual que é a maior prioridade pra você agora? A questão de barulho, não sei se eu ouvi um barulhão que passou agora. Barulho também tem a ver com localização, tá? Eu mudei pra uma casa que durante a pandemia era super silenciosa. Bicho, quando terminou a pandemia, eu descobri que era um puta lugar barulhento pra caralho, assim, tipo, eu morei 2 anos e meio, parecia que eu tava num templo budista, né, que era um lugar super de paz, passarinho, acordava com bem TV, quero. Bicho, quando a pandemia terminou, era motosserra, era motoqueiro, pô, uma época mudou uma oficina de modificação de carro, velho, ficava uns brocha na frente da minha casa com uns turbos lá, fazendo... Não existe casa perfeita, não existe imóvel perfeito, mas a gente vai adequando a situação, a gente vai tornando cada espaço nosso lar. Essa casa é perfeita? Não, mas cada dia mais ela vai se tornando meu cantinho na terra. E assim você vai fazer com o seu espaço. E com o tempo você vai entendendo as coisas, você vai aprendendo, você vai se localizando. Vem cá, Tobias, aqui, Tobias, aqui. Você sentiu falta de alguma dica de como escolher um imóvel pra morar? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Aproveita, curte, compartilha, se inscreve no canal. Assiste o outro vídeo que tá aqui com outra dica de morar sozinho e é nóis. Valeu! Lambeu a lente.